Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um texto profético para vocês. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Bíblia na mão, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 6 em diante. A ressurreição do Eutico e as suas implicações proféticas. Paulo ressuscita o Eutico. Vamos ver qual que é a implicação profética desse texto. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, Atos 20, versículo 6. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Guarde isso aí, até a meia-noite. E havia muitas luzes nos cenáculos, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levantaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Paulo, ele ressuscita este jovem meia-noite. Meia-noite. Isso aí nos faz lembrar Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo. Eu estou trazendo para os irmãos muita coisa que acontece meia-noite. Boaz, que tipifica Jesus, casa com Ruth à meia-noite. Gideon ali no princípio da vigília da meia-noite, ali quebrou os cantos. Aí tá tudo aí no canal. Então veja bem, quando Jesus vier arrebatar a igreja, o que vai acontecer? O que acontece quando Jesus vem arrebatar a igreja? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, a ressurreição de Eutico, à meia-noite, ela tipifica a ressurreição de todos os nossos irmãos que morreram. Em que época? À meia-noite. O que é meia-noite? Final da segunda vigília, como eu já preguei aí em outro texto aí sobre as vigílias da noite. No sentido espiritual, também podemos dizer que nós estamos vivendo na meia-noite dos tempos finais, na meia-noite da escuridão. Muita apostasia, muita mentirada, muito sensacionalismo nessa internet, muita escatologia falsa, terrorismo escatológico. Nós estamos vivendo nesses dias, meus irmãos. Já é meia-noite dos tempos finais. E Paulo ressuscita esse jovem à meia-noite. Isso é uma representação da ressurreição de todos nossos irmãos que morreram. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Glória a Deus. É um texto totalmente profético. Interessante isso aqui, porque Paulo ressuscita esse jovem Eutico à meia-noite. O discurso estendeu até a meia-noite e aquele jovem dormiu ali, caiu ali. Diz a Bíblia que ele caiu da janela do 3º andar. E ali ele morreu. Então, Paulo chega ali e ressuscita aquele moço. E foi o mesmo Paulo que teve a revelação sobre o arrebatamento da igreja.
Isso aqui é muito profundo. À meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Estamos vivendo a meia-noite dos tempos finais. Estamos vivendo o final da segunda vigília. Jesus ainda vai vir na vigília da meia-noite para arrebatar a igreja em um arrebatamento pré-tribulacionista. Depois ele vai voltar em Jerusalém para salvar Israel ali na batalha do Armagedon, na sua segunda vinda, na sua segunda parousia. Então é um texto profético, meus irmãos. O jovem Eutico ressuscitado à meia-noite, ele representa a ressurreição da igreja, dos irmãos que morreram, dos irmãos que estão enterrados, que estão no túmulo. Eles vão ressuscitar agora no dia do arrebatamento. Depois, em seguida, em fração de segundo, nós os vivos seremos arrebatados. É o que Paulo ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Essa madrugada eu estava orando a Deus e o Senhor me deu essa mensagem e falou: prega essa mensagem. É uma mensagem de extrema urgência. Nós estamos vivendo na meia-noite dos tempos finais, meus irmãos. A meia-noite da apostasia, a meia-noite da mentira, a meia-noite do evangelho do oba-oba, do evangelho de rosa, dos pregadores de rosa, dos pregadores da alta ajuda, e ninguém está falando nada sobre a volta de Jesus, ninguém está falando nada sobre arrebatamento. Eles querem construir prédio, construir. Estão esquecendo que Jesus está voltando. É meia-noite dos tempos finais. A trombeta vai tocar a qualquer momento. Da mesma forma que Paulo ressuscitou o Eutico à meia-noite, a igreja que já morreu, nossos irmãos que já morreram, serão ressuscitados, depois nós os vivos seremos arrebatados. Então o Eutico, ele representa os nossos irmãos que estão nos túmulos, os que morreram em Cristo restarão primeiro, depois nós os vivos seremos arrebatados. É meia-noite. É meia-noite. No sentido espiritual é meia-noite. No sentido literal é a segunda vigília. Salmo 90, versículo 4. Eu tenho um estudo aí no meu canal sobre as vigílias da noite. Jesus ainda vai vir na vigília da meia-noite para arrebatar a igreja. Depois ele vai vir na vigília do cantar do galo para salvar Israel lá no Armagedon. Se preparem, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Meus irmãos, compartilhe esse vídeo porque é de extrema urgência. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenham uma semana abençoada na presença do nosso Pai Celestial. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fique firme, não retroceda. Não dê ouvido a ensinos de demônios. Não dê ensino a falsos mestres. Fique firme no pré-tribulacionismo, que a qualquer momento nós iremos embora desta terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.